Se você está em pânico em relação à prova de inglês da UERJ, que está marcada agora para o dia 8 de junho de 2025, tenha calma. Eu vou resolver aqui para você o exame de qualificação que foi aplicado em setembro do ano passado, 2024. Eu resolvi a prova todinha para você que foi orientado a escolher inglês porque viu que francês sem estudar não tem nem como começar. E espanhol, na verdade, é muito mais difícil do que você imaginava. Dá para você resolver a prova de inglês da UERJ com calma, tranquilidade e confiança, só que você tem que começar logo. Começa aqui por essa resolução e você vai ver que logo na primeira questão a UERJ deixou ali uma casca de banana que muita gente preparada acabou escorregando. Vem comigo, eu vou te mostrar como é que você vai fazer para não cair nas pegadinhas da UERJ, se dar bem e garantir toda essa pontuação. Solta a vinheta, vamos lá. Fala aí, turma, tudo bem? Meu nome é Celso, eu sou professor de inglês, eu sou especialista em inglês para o vestibular e já peço para você que está chegando aqui, já deixa seu like, que é de graça, já começa a seguir para você poder acompanhar todas as resoluções dos vestibulares mais importantes do Brasil que se pareçam um vestibular decente. Nem todo vestibular de inglês merece esse nome de decente, tá bom? Já vou te adiantando. Existe uma lógica, existe uma maneira de você aprender inglês para o vestibular. E eu trouxe aqui, estou oferecendo aqui para você, está na descrição se você quiser aprender como faz as provas de inglês. Vou te mostrar que não é nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. Existe uma lógica que a hora que eu fizer a resolução da prova, você vai perceber qual é o caminho, tá certo? Eu fiz todo esse merchan porque é muito importante eu estar aqui para você, você sabe disso, você procura por aí, não encontra com tanta certeza assim, não encontra uma grande quantidade de pessoal falando das provas para você. Tem muita gente falando sobre como aprender o inglês, porque realmente é essa coisa mais rentável que tem. Mas para cuidar de você, por enquanto, são poucas pessoas. Então, quanto mais você me ajuda, mais eu sigo aqui te ajudando, tá certo? Vamos lá então, eu vou resolver aqui a prova da UERJ 2025 para você. É o exame de segunda qualificação, você pode fazer a primeira qualificação, ver a sua nota, depois a segunda, você sabe mais ou menos como funciona a UERJ. Então, eu vou trazer aqui para você a segunda qualificação, a prova de setembro, tá? Então, deixa eu já colocar a prova aqui para você. Já falei para você que a UERJ tem essa particularidade. A cada ano que passa, vai reduzindo a quantidade das questões de língua estrangeira. No entanto, elas continuam sendo fundamentais. Quem me procura vai fazer, na sua maioria das vezes, medicina. 99% dos meus alunos querem medicina. Por quê? Me procura então, porque precisam acertar todas as questões. Então, embora seja um número menor de questões no seu histórico, são 5 questões nessa prova, elas são decisivas. São 5 questões gabaritáveis. O que eu quero dizer com isso? Se você dedicar um pouco da sua atenção, um pouquinho da sua atenção, um pouco da sua energia, mas dedicar mesmo, seja por um período, tá? Eu recomendo pelo menos 3 meses, mas aqui, 1 mês, se você fizer ali intensivão 1 mês, dá para sair muito melhor do que você imagina nessa UERJ. Eu vou mostrar para você, tá bom? Então vamos lá. A UERJ tem um edital muito claro, interpretação de texto, leitura, vocabulário, e ela pede alguns elementos de gramática. Ela não pede para você decorar regras, ela pede para que você entenda como aquela estrutura gramatical transmite uma ideia. Eu vou mostrar isso para você, tem 3 questões aqui que são exatamente sobre isso, tá bom? Todo mundo fala para mim sobre as conjunções, nesse ano que eu vou resolver não teve, mas nos anos anteriores sempre teve. Então a gente não vai tentar adivinhar o que vai cair na prova, estudar só o que a gente acha que vai cair. Não, a gente se prepara e acerta a prova com muita tranquilidade. Uma preparação bem feita permite que venha a questão que vier, você dá conta de acertar. Combinado sobre isso? Vamos lá? Então vamos lá, eu vou rodar a página aqui, ó. Eu já vou para a nossa primeira questão. E já teve muita gente boa que já tomou um tombo aqui por não chegar na prova preparado. Qual é o padrão de um aluno brasileiro que vai fazer essa prova em condições de concorrer? Tem uma certa noção de inglês, já percebeu uma coisa que eu aplico muito no meu método, pode se apoiar numa característica histórica da língua inglesa. Que característica é essa? O vocabulário em inglês
tem muita semelhança com o vocabulário em português. Como isso é possível? Razões históricas. Pela ocupação romana na ilha da Grã-Bretanha até o ano 400 e alguma coisa ali depois de Cristo, e, consequentemente, uma invasão normanda. Os normandos são homens do norte da França. Ainda hoje você tem a região da França chamada Normandia. A região por onde o exército aliado tomou a França de volta na Segunda Guerra Mundial é ali, foi pelo norte, foi pela Normandia. E essa região do norte da França foi em algum momento habitada por vikings, por bárbaros, povos anglo-saxões que se latinizaram, se afrancesaram. Portanto, os normandos, esses homens do norte da França, falavam francês. Eram vikings na sua essência, na sua origem, mas haviam se latinizado, se afrancesado. E quando invadiram a Inglaterra no ano de 1066, levaram para lá, sentaram no trono, se coroaram reis, mas levaram a língua francesa. A língua francesa, por muito tempo, por conta do rei, foi a principal língua falada na Inglaterra. A língua latina, por conta do clero, foi por muito tempo a língua falada por ali. Você pode usar essa característica a seu favor, sendo brasileiro falando português. E você vai perceber que dá para você perder aquele medo do texto e começar a tirar a ideia principal do texto. Isso é o que eu falo no meu curso, assim, nos 2 primeiros módulos, e eu já trabalho com você. Isso já faz muita diferença. No entanto, não para por aí. Isso é só o começo. Depois você tem que entender outras características do idioma inglês. Uma das características é o que eu vou mostrar aqui para você. Ó. Os perigos de um julgamento pré-concebido. Olhe além, beyond, olhe além dos estereótipos. Esse é o título do texto que a prova da UERJ trouxe, tá? Olhe além dos estereótipos. A questão fala assim, ó, o título do texto recomenda uma maneira de se comportar, behave, comportamento, behavior, comportamento, behave, comportar, de uma maneira de se comportar em relação aos estereótipos. Então, o título está falando, ó, uma maneira de você olhar além dos estereótipos. Os perigos de um julgamento pré-concebido. Os perigos de os problemas, perigos de o quê? Dos preconceitos, tá certo? Se você entende isso aqui, você começa a procurar nas alternativas a resposta. Então, eu vou ali na letra A. Ele fala assim, né? Um exemplo de tal recomendação, such, é sempre assim, indicando, né, tal coisa, tal exemplo, é claramente expresso em: nós somos todos culpados de fazer julgamentos snap, é isso aqui, ó, julgamentos imediatos, tá? Sobre os outros. Você começa ali e fala, pode ser. Se refere à ação de fazer lightning fast judgments. A única diferença entre a B, que é, ele se refere ao ato de fazer julgamentos à velocidade da luz, né? Na velocidade da luz, e esse aqui, é que na letra A você tem a presença do culpado e a letra B não. Então você já começa um debate. Letra C. Amusing, é impressionante, é incrível, é impressionante como pode parecer, tais julgamentos podem ter real life consequências, pode ter consequências na vida real. Isso é um perigo. Então ele está falando, ó, se você faz um pré-julgamento, isso pode ter consequências na vida real. E na letra D, we should strive to give people a fair chance before passing judgment. A gente deve, strive seria alguma coisa de você, como você insistir, de você persistir, de você prestar atenção em alguma coisa e fazer um esforço por ela. E a gente tem que fazer esse esforço de dar uma chance às pessoas antes de julgar. Se você não está preparado para essa prova, se você chegou só de orelhada, como a gente costumava falar lá na minha adolescência, chegou só, eu acho que dá para levar, você já ia se perder aqui nessa primeira questão. E você estaria tendendo a responder a alternativa C, porque a alternativa C fala de consequências na vida real. Então, se você não presta atenção, você pode ter consequências na vida real, o que indica um perigo. Só que aqui na questão, a prova da UERJ, ela está muito assim, para uma panelinha
que se entende sobre o que é importante na língua inglesa. O que a banca está falando? Tem uma palavra mágica aqui no título, na questão, no enunciado, tem uma palavra mágica que faz você responder essa questão corretamente em 10 segundos. Então eu convido você, pode até pausar o vídeo, dá uma olhada, leia e encontre no enunciado qual é a palavra mágica. Fala assim, ó, o título do texto recomenda uma maneira de se comportar em relação aos estereótipos. Só quem está envolvido nisso vai conseguir acertar. Seria quase uma pegadinha, mas a pegadinha derruba até aluno preparado. A pegadinha ela é maldosa. Isso aqui não é uma pegadinha maldosa, isso aqui é uma conversa de uma panelinha. A UERJ quer saber quem realmente se preparou para essa prova, para quem veio, como eu disse antes, de orelhada. E aí? Você conseguiu perceber qual que é a palavra mágica aqui? E se você sabe qual que é a palavra mágica, você já sabe qual é a resposta. Eu vou apresentar para você. Tem uma palavra ali grifada que é o recommendation, recomendação. E no inglês, quando a gente está aqui estudando e fala de recomendação, na hora o que vem na nossa cabeça são os modal verbs. Então eu vou virar mais um segredinho para você aqui. E quais são os modal verbs? Os modal verbs têm vários usos na língua inglesa. Por que os vestibulares gostam tanto dos modal verbs? Eles gostam porque se você traduzir, você tem só metade do entendimento. O que a banca quer de você é isso, que você seja capaz de entender o que está escrito, não só traduzir. Aquela tradução pode ser insuficiente, então ela quer que você saiba mais sobre aquilo. Can, could, may, might, will, would, shall, should são os modal verbs. E tem o must também. E eles podem ser classificados como capacidade, habilidade, possibilidade, probabilidade e aqui no nosso caso, recomendação. Quais são os modal verbs que a gente usa para recomendar alguma coisa? A gente usa o ought to, que não é um modal verb, mas trabalha como tal. Have to, a mesma coisa, é um semi-modal, a gente usa para recomendação. Ambos dizendo você tem que, seria importante que, são ideias de recomendação. E o must, que é aquele mais forte, que indica quase uma obrigação, até mesmo uma lei, tá certo? E o mais famoso, o mais comum de todos, é o should, que está ali devidamente grifado na letra D. Então, a alternativa correta nessa questão que derrubou muita gente boa, muita gente preparada é uma galera até que sabia ler, tem até um vocabulário legal, mas não conhecia a prova. Não sabe o que a prova, o que a banca entende com um bom preparo. E a banca entende que você sim, você precisa conhecer o modal verb. Não porque é uma gramática, mas porque se você não entende a dimensão do modal verb, você não entende o que o texto vai te passar. Então essa aqui, quem assistiu a aula de modal verb, eu tenho 3 aulas de modal verb no meu curso. Uma para possibilidade, habilidade e capacidade, outra para falar de recomendação e outra quando a gente usa o modal verbs nas interações, nas conversas. Tem essas 3 aulas porque são essas 3 maneiras como as bancas cobram o modal verb nos vestibulares. Aqui em São Paulo, principalmente para a banca VUNESP. Mas a gente está vendo aqui na banca UERJ também. Então tá aí, 23, alternativa D. Então veja você que uma questão se você tem domínio do que aquilo que a banca cobra, de como a banca pede para você acertar muito rápido essa questão. É uma questão de vivência, de estar por dentro do que a banca conversa. Se você vai só pela leitura, vai ficar pelo meio do caminho. Esses pontos vão ficar pelo caminho. Muita gente boa errou essa questão. Vamos em frente, eu vou mostrar aqui para você a questão 24 e ela vai nessa mesma linha, tá? É uma questão que quem está por dentro de como a banca funciona, resolve rapidamente. Bate o olho, acerta. E eu acho assim, eu como professor de inglês, eu tenho 2 compromissos com você. O meu primeiro compromisso é que você vá para a prova totalmente preparado, totalmente confiante e seguro para fazer uma prova e acertando todas as questões. O meu segundo compromisso envolve o tempo.
Porque no vestibular, o tempo é muito importante. Então, recentemente nós fizemos a prova da UFO, Federal de Uberlândia. Prova excelente, alto nível. Porém, a prova de inglês, que são 8 questões, dentro de uma prova de 88 questões, a prova tomou muito tempo dos alunos. Dava para acertar tudo, mas não pode levar tanto tempo assim. Eu, na minha visão como professor, eu acho que a banca podia ter variado. Ela colocou só texto. Então ela podia ter colocado cartoon e até uma questão de vocabulário mais direta para premiar esse aluno preparado, esse aluno que conversou com a banca, que se preparou, que estudou. Porque no vestibular o tempo é importante, não é só acertar a questão. O tempo é importante. Então, o meu trato com você é, claro, te dar a melhor preparação possível. 2, fazer com que você resolva as questões dentro de um tempo razoável, porque, vamos lá, não é só em inglês que você vai fazer. Então, da mesma forma que você bateu o olho ali sabendo que era uma questão de modal verb na 23 e acertou em 10 segundos, você bate o olho nessa questão e sabe do que ela se trata. Está falando assim, ó. But have you ever wondered why it's important to not to judge someone before get to know them? Do you ever consider that? Então, tá assim, ele grifou a pergunta de cima, né? Have you ever wondered? E grifou de baixo. Do you ever consider that? Se você não está treinado, você até entendeu o que está escrito aqui, mas se você não está treinado para dentro da banca, você não faz ideia qual é a diferença entre uma coisa e outra. E talvez você vai traduzir tanto have quanto do e vai se perder. A pergunta é, as formas verbais grifadas sobre as expressões expressam diferentes ideias devido ao seu tenses, tempos verbais. Nossa, professor, tem que saber gramática? Lembra do que eu falei. Não é gramática por gramática per se, a regra. Ninguém se interessa por regra. A banca da UERJ é muito legal também. A banca da UERJ é o que eu falei agora há pouco. Ela preza o seu entendimento do texto. Ela quer ver se você sabe a diferença que vai te causar usar uma forma ou usar a outra. Quando eu falo have you ever wondered, do que eu estou falando? Eu estou usando uma forma do present perfect. E para que serve um present perfect? Um present perfect, ele conecta o passado com o presente. Quando eu faço uma pergunta, por que eu faria uma pergunta sobre o passado trazendo para o presente? Aqui nesse caso específico, é para verificar se o que o passado que eu tenho tem alguma influência no presente. Se o que aconteceu no passado trouxe alguma consequência no presente. Simplificando, se o passado que eu tive me diz alguma coisa sobre o presente. E eu posso resumir essa conexão passado-presente numa palavra. E essa palavra é experiência. Quero saber se você já teve essa experiência. Have you ever? Have you ever done? Have you ever studied? Essa é a diferença. E eu, brasileiro, não percebo isso se eu não estudar. Porque, para mim, no português, eu posso falar, você já fez isso? E é um simple past na tradução direta para o inglês. E eu, brasileiro, se eu não conheço a língua, acho que está tudo bem. E não é bem assim. Essa é uma das primeiras aulas que eu dou para os meus alunos de inglês. Alunos que querem fazer inglês mesmo. Né? Eu já passei na prova, quero fazer inglês. Ah, é? Tá, então vamos lá. Você lembra quando a gente fez o curso para o vestibular? Então a gente tem que trazer isso agora para a sua expressão. Quando eu estou no vestibular, eu só preciso ler. Todo o meu foco é leitura. Por isso que aluno, às vezes, muito bem preparado, aluno que tem nível de inglês, aluno que estudou, aluno que teve experiência no exterior, seja como turismo, seja como estudante, ainda vai mal na prova. Por quê? Porque esses aspectos não são abordados nessa fase, ou não da maneira que deveria ser feito, ou a maneira como se ensina é aquela maneira meio, vamos dizer assim, cumprir o horário, cumprir um cronograma, percebe? Não, você tem que pegar aquilo e entender como é que aquilo funciona e como aquilo se transforma, como aquilo traz uma ideia diferente. Portanto, have you ever wondered é uma estrutura do present perfect. Se eu falo de present perfect, eu conecto passado com presente e eu estou falando de uma experiência. Aqui está exatamente na letra C.
Para você ter certeza, do you ever consider that? Do you, o do como verbo auxiliar na pergunta é no simple present. E o simple present fala de fatos, hábitos e rotinas no presente. Eu já li behavior com você no texto anterior. Behavior, comportamento no presente, que é um fato, um hábito, uma rotina. Portanto, aqui, mais uma questão. Se você está dentro da conversa, se você está ali familiarizado como a banca funciona, você acertar essa questão novamente, mais 10 segundos. E eu nem esbarrei no texto da prova. O que eu quero que você entenda com isso? Por que eu não esbarrei no texto? Porque na UERJ eu posso fazer isso. Eu não posso fazer isso de forma alguma na UFO. Então tem gente me assistindo aqui que assistiu a resolução da UFO, que foi a que eu coloquei anteriormente. Porque eu vou soltando os vídeos aqui com você conforme as provas vêm. Eu soltei vídeos da UFO antes da prova e fiz a resolução. Eu estou fazendo aqui vídeos da UERJ para você nesse mês antes da prova, que vão ficar aqui para sempre. E aí você vai ver a resolução da prova depois. Então você nota que cada banca tem a sua maneira de abordar a prova. Se a UERJ fosse uma prova como a UFO, texto, questão, eu estaria fazendo de maneira totalmente diferente. Então observe que já foram 2 questões para a banca UERJ que você deveria estar por dentro da maneira como a banca opera. E obviamente todas essas 2 aulas aqui estão lá no meu curso, tá bom? Vamos fazer a próxima? Vamos fazer a próxima então. Vou virar a página aqui e vamos para a próxima. Essa questão 25 foi mais uma que derrubou muita gente boa. Assim, alguém já deve ter visto pedaços de um professor falando, ou pedaços da minha própria aula, ou alguém ouviu alguma coisa que um professor falou, que outro professor falou, que eu mesmo falei. Olha, dá para você escolher as questões para onde começar a prova sem ler o texto. Eu já resolvi 2 questões sem nem encostar no texto até agora. E quais são essas questões? Questões de conjunção, porque ela já tem uma definição. Questões de modal verb, como você viu. Questões de tempo verbal, como você viu. E também questões como essa aqui de vocabulário. Então, mesmo a pessoa muito boa, muito preparada, pode ter caído do cavalo aqui. Por quê? Porque a expressão grifada aqui, thing, esse TH é muito difícil de pronunciar para nós brasileiros, né? É muito difícil. Então tem gente que fala tim, tá, tudo bem, paciência. Tem gente que fala fim, thing, é muito difícil. Tem que combinar o T com o F aqui, a língua nos dentes aqui, ó. Thin slice. A pessoa sabe o que é thin, a pessoa sabe o que é slice. Thin, fino, slice, fatia, uma fatia fina. Se é uma fatia fina, você olha para as alternativas, você pode entender que é uma fatia imparcial, é uma fatia que não foi justa, tá certo? Só que nunca faça isso na prova da UERJ, nunca faça isso. A UERJ está separando os preparados e mesmo um aluno que sabe inglês que não está preparado teria sofrido horrores aqui. E já teria errado as 3 anteriores, né? Porque fez só a tradução direta. E a UERJ adora fazer isso. Adora quebrar quem faz tradução literal. Sim, thin slice é uma tradução literal, fatia fina. Porém, ele está falando na linha 8. O que você vai fazer? Por favor, vem comigo aqui e vamos no texto procurar essa palavra na linha 8. Que fala assim, ó. Ó, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. Eu grifei para você, tá? Veja que thin slice é um adjetivo para judgment, que é o julgamento. É um julgamento de fatia fina. Opa, já vi que é o quê? Esse thin slice aqui, ele tá como uma figura de linguagem. Então, poderia ser um julgamento imparcial. Vamos ler o texto até esse ponto. Imagine that you are at a party and out of the corner of your eye you spot a person with a unique hairstyle and outfit that screams fashion forward. Imagine que você está numa festa e com o canto do seu olho você percebe uma pessoa com um estilo de cabelo único e com uma roupa, um estilo que grita moda, a fashion forward seria assim, como é que a gente fala? Avant-garde, assim, é a última moda. Your brain
always ready for action, instantly spinning into snap judgment mode. Ou seja, o nosso cérebro faz isso. Esse livro aqui nunca sai de perto de mim. Então, são 2 livros que, para mim, como professor de inglês para o vestibular, nunca saem de perto, estão sempre aqui do meu ladinho. São esses 2 aqui, ó. Eu sempre falo do Eric Hobsbawm, Industry and Empire. Por quê? Porque eu li esse livro na na faculdade de economia, e no segundo semestre o professor falou, quem não lê o original vai bombar. Por quê? Porque havia muito erro de tradução, de acordo com ele, na tradução em português. Então, assim, quando entra na faculdade, você tem que ler inglês. E foi aqui que eu comecei a aprender inglês pra valer. Mais do da escola de inglês que eu fazia. E esse aqui, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Nobel de Economia. Peraí, ele é psicólogo e ganhou o Nobel de Economia? Sim. Por quê? Porque como psicólogo, trabalhando lá no exército de Israel, ele fez observações sobre como nós tomamos decisões. Você está aqui comigo, você toma uma baita decisão. Por quê? Porque você percebeu que você precisa de alguma orientação para se dar bem no inglês no vestibular. Você não foi no senso comum. Qual que é o senso comum? Inglês não é importante, são só 5 questões, é parecido ali, dá para chegar, acho que é só interpretar o texto. Você tomou uma baita decisão. É uma decisão que tá te custando tempo, porque eu tô aqui falando com você para valer. Não tô só cuspindo dados, informação. Não tô dando diquinha só. Eu tô me empenhando e tô exigindo a sua atenção aqui. E eu agradeço por isso. Eu sei que às vezes é chato me acompanhar. Confesso, eu sei. Mas é o que dá para fazer no momento para acordar você para a beleza dessas coisas aqui, de você aprender um novo idioma, aprender uma nova cultura, na verdade, uma maneira de pensar, certo? Então, o que ele está falando aqui? O que tem a ver o Daniel Kahneman, o professor que eu peguei o livro aqui? Ele fala que o nosso cérebro, ele toma decisões rápidas, o tempo inteiro. Por quê? Porque tomar decisão é um negócio que consome muita energia. E aí a gente aprende a tomar decisões mais rápidas. Qual que é o problema? Tem um custo de tomar decisões rápidas, que elas se tornam decisões automáticas. E às vezes as decisões automáticas, elas não passam aqui pelo córtex pré-frontal. Elas vão pelo senso comum. Você venceu o senso comum. Está estudando inglês para o vestibular. É uma matéria que todo mundo nega, todo mundo ignora. Você está indo atrás e vai acertar 5 da UERJ, tá certo? Então, o nosso cérebro está pronto para ação e imediatamente entra no modo julgamento. Aí você tem aqui, ó, they must be an avant-garde artist or a fashion model. Deve ser uma artista de vanguarda ou deve ser alguém do mundo da moda. Né? Uma modelo de moda. Você fala, isso é um julgamento fatia fina, imparcial? Ou isso é um julgamento feito de uma maneira rápida, imediatista? Vamos voltar para a questão. E você vai ver que não tem segredo. Ó o professor Daniel Kahneman ali, ó. É um julgamento incomum? É um julgamento impulsivo? É um julgamento imparcial? Ou é um julgamento unclear, não é claro? Se você traduz, você se perde. Se você é meu aluno há algum certo tempo, já sabe o tanto que eu falo do professor Daniel Kahneman, e na hora você já ia perceber aquele texto e já ganhar e falar, a gente toma decisões em cima da hora. Snap judgments são julgamentos impulsivos. 25B, mais uma questão que derrubou muita gente preparada. Quando eu falo preparada, eu estou falando errado. Quando gente que conhece o idioma, mas não estava preparada para a prova. É isso. Vamos para mais uma. Essa a gente teve que ler o texto, né? Vamos para mais uma. Essa aqui, para mim, é a mais difícil, porque eu entendo que é muito difícil você dominar essas expressões idiomáticas, que é o caso aqui. O que a questão está falando? A expressão do texto significa imagine alguém, oneself, tá? Alguém no corpo de outra pessoa. Isso aqui ele está falando o quê? Seja empático, tenha empatia.
Então, quando você fala de empatia, é você não julgar um livro pela sua capa, como na letra A. Letra B é ver a beleza verdadeira na diversidade. Letra C é colocar no sapato dos outros. Ou letra D, pensar fora da caixa. Isso eu acho muito difícil. Isso aqui eu tento ensinar no dia a dia. Por quê? Assistindo filmes, acompanhando contas no Instagram, ouvindo música, tá? Assistindo seriados, porque são expressões idiomáticas. Então, se colocar no sapato do outro é se colocar na posição do outro. Então, se você tem essa vivência com o idioma, essa aqui você acertar rápido. Se você não tem, se colocar no sapato dos outros como uma coisa esquisita para você, aí leva um tempo para a gente aprender. Put yourself in their shoes. Put yourself in their shoes. Coloque-se no lugar do outro. Coloque-se no sapato do outro. É uma expressão muito comum na língua inglesa. Tá certo? 26, letra C. Para mim, a mais difícil, porque você talvez tenha dificuldade de imaginar colocando-se no sapato de outras pessoas. E eu comecei de brincadeira a usar essa expressão em português, e eu falo assim às vezes muito alto, né? Nossa, quem usa meu sapato sou eu. Porque como professor de inglês acabei traduzindo, né? A gente tem uma muito parecida no português que é: cada um sabe onde aperta o próprio calo, mas aí não é um exercício de empatia, é um exercício de autorreflexão. Eu não vou julgar ninguém porque eu não sei o que ele está passando. Eu não sei onde é que o calo dele aperta. Percebe? Não é a mesma coisa. Tem a mesma ideia, a mesma figura, a ideia de você estar lá com o pé, seja um sapato, seja um calo, mas passa uma ideia um pouco diferente. Tá certo? Eu sei de uma música do Raul Seixas, que é Sapato 36. Eu calço 37, meu pai me dá 36, dói, mas no dia seguinte eu aperto o meu calo outra vez. A música do Raul Seixas mostrando essa dificuldade de um relacionamento, né? O pai quer que ele entre no que ele pretende, que é o sapato 36, que de certa forma, e aqui na canção, limita. Ele calça 37, ele é maior do que aquilo que o pai dele pensa. E aí você pode fazer as discussões, né? Ele tenta, mas às vezes não dá. Tem coisa pior que usar um sapato apertado, não é verdade? É bem desconfortável. Então, tá aqui. Para mim é a mais difícil. E aí vamos direto para a próxima, a última questão, a 27. E a 27 fala assim: no último parágrafo, o autor oferece sugestões que podem ser como uma crítica severa, um criticismo podemos usar, né? Pode ser evitado. Aí no caso, não vai ter jeito. Aí eu nem olho as alternativas, tá? Primeiro eu leio o parágrafo. Nesse caso eu não olho as alternativas para quê? Para não ser sugestionado. Uma coisa é eu entender a leitura, fechar uma decisão e procurar a resposta certa. Outra coisa é eu ler uma alternativa e querer justificar a alternativa que eu escolhi. Olha isso que eu falei, é muito importante. Às vezes eu não sou tão claro como eu deveria, porque eu parto do princípio que isso é óbvio. Isso não é óbvio, então eu vou falar de novo. Não leia as alternativas antes nesse tipo de questão. Do jeito que essa questão está desenhada, leia o último parágrafo. Ela é perfeita como modelo do Enem, ela é perfeita no modelo Unicamp, ela é perfeita no modelo UFO, com a diferença que a UFO é muito mais pesada. Mas aqui, ó, um texto curto e direto, você vai ler, você vai fechar o seu entendimento, você vai elaborar o que foi dito aqui e você vai ver que é só fazer um falso verdadeiro com as alternativas. Se você ler a alternativa e acha uma mais interessante, você vai acabar sugestionando o seu cérebro a justificar a alternativa que você escolheu. Volta lá no professor Daniel Kahneman. O cérebro faz essas coisas com a gente. Practicing self-compassion and recognizing our own imperfections can help us show more compassion towards others. Praticar a autocompaixão e reconhecer as nossas próprias imperfeições pode nos ajudar a ter mais compaixão em relação aos outros. Harsh judgment can stem from a variety of factors such as insecurity, fear,
or simply our own experiences and biases, but it's okay. We have all been there. Harsh judgment, julgamentos duros, até mesmo cruéis, assim, julgamentos bem pesados. Podem, esteem, vem de, você deve ter visto já, stem cell, célula tronco, tronco na ideia, mas aqui stem na ideia de brotar, de gerar. Células tronco, no inglês a gente chama de stem cell, são células da onde você pode brotar outras células, tá? Veja a delicadeza da construção, da tradução. Tronco não é tronco, célula tronco, qual que é a ideia? Tronco porque a gente, no português, usamos a figura de linguagem. Do tronco vai gerar outras coisas. No inglês ele usa o verbo stem, de brotar. O modal verbo aqui, can, stem. Um julgamento duro, cruel, pode brotar de uma série de fatores, tais como insegurança, medo ou simplesmente nossas próprias experiências e bias. Bias, muito importante lá no livro do professor Daniel Kahneman, são vieses. Aqui, né, no plural, viese, mas um viés. Você tem uma visão enviesada, a sua visão é parcial, tem um viés. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas tudo bem, nós já estivemos lá. O que é importante é dar um passo atrás e refletir em por que a gente é tão rápido em julgar. E toda vez que a gente faz isso, é momento de pensar fora da caixa. Ou seja, a gente tem que reconhecer nossas imperfeições. O peso do nosso criticismo, às vezes, é fruto de um próprio autocriticismo que vem do quê? De um medo, de uma insegurança, ou mesmo de um viés. Então, vamos pegar menos pesado, vamos ser tolerantes, reconheçamos nossas falhas, reconheçamos nossos erros, trabalhemos com os nossos erros e tentamos aí seguir a nossa vida. Voltando aqui, então vamos lá. Eu tenho que questionar meus preconceitos. Ele falou de questionar os preconceitos, ele falou de questionar a nossa postura. Falou um pouquinho de preconceito, não falou? Quando ele fala bias. Quando ele fala bias aqui, ó. A gente tem que olhar para nós mesmos, ó. Simplesmente nossas experiências e nossos vieses. Então, essa aqui eu posso manter. Broaden possibilities. Aumentar as nossas possibilidades? Não, aumentar a nossa visão. Revelar as imperfeições? Você acha que revelar a imperfeição aqui é uma ideia? Revelar ou reconhecer? Tem uma diferença entre revelar e reconhecer. Se fosse reconhecer as imperfeições, seria perfeito aqui. Ou descobrir as inseguridades. Descobrir as inseguranças ou reconhecer as inseguranças. Mais uma questão que, na minha opinião, achei bem difícil. Mas ficou para quem? Ficou 27, letra A. Tá certo? Então, volta aqui. Fica aí para você. Não foi uma prova fácil. Muito pelo contrário, tá? Muita gente acertou entre 3, 4 questões, errou uma ou duas, porque foi uma prova, teve variações. Então, para alguma coisa que você viu, achou até ok, outra que era ok também, mas te faltava um treino, te faltava uma habilidade, faltou uma percepção. Então, o inglês fica muito nessa área cinzenta. Não parece impossível, mas também não é fácil. E no final ninguém estuda e ninguém é orientado. Eu estou falando isso aqui de cátedra. Cátedra vem de cadeira, isso aqui, ó, cadeira. Estou sentado aqui nessa cadeira ensinando inglês para vestibular há 10 anos. Então eu falo literalmente de cátedra. Eu vejo o que acontece. Tem muito medo, tem até um certo ressentimento com o inglês. Inglês custa dinheiro. O inglês que te oferece na escola não é suficiente. A escola fica no meio do caminho. Não sabe se ensina gramática ou não sabe se ensinar leitura de texto. Mas ensinar leitura de texto parece tão fácil. É fácil. É um trabalho diário de expansão de vocabulário. É isso que a gente faz. Claro que a gente faz uma exploração do vocabulário, tenta entender
dentro de um contexto, a gente faz um treino de habilidade. E é isso. Só que parece que na escola, se você leva textos para ler e explorar as palavras, não parece que você está fazendo alguma coisa. E essa é a sensação que muitos alunos ainda têm. Ah, mas eu vou lá só aprender as palavras. É a coisa mais importante que você pode fazer. E a partir do momento que você começa a aprender as palavras sozinho, aí você pode vir para aprender outros elementos, como estratégia de prova e conteúdos que vão cair na prova, que permitem que você acerte a prova e aqui em menos de 5, 6 minutos, que é o tempo ideal para fazer uma prova de 5 questões. Tá certo? Se você não fez isso ainda, deixa seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal e sim, por favor, encaminhe para um coleguinha que está precisando de uma ajuda aí no inglês. Ajuda a gente a chegar aí nos 1000 inscritos. Pô, vamos lá, vamos chegar nos 1000 inscritos esse ano ainda de 2025. Dá essa moral aí. Valeu? Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.